que é o Instituto? O Arraial em si está comemorando 35 anos, tá? Então, fazendo as contas de 1987. Por aí. Por aí, né? Tu tens a data na cabeça, mano? Do dia que tenho. vocês decidiram assim, vamos sentar, vamos começar esse negócio aqui. Quem mais? Assim, os precursores do negócio. Tu, o Júnior. Não, assim, deixa eu te falar. Tá, então bora, conta a história pra nós. Na época, quando a gente começou a entrar nos festivais de música, os festivais são Só um interessantes. minutinho, se tu puder puxar lá nas páginas do Arraial, porque esse aqui daqui a pouco a Nayá vai falar um pouco mais, que é mais a área dela aqui do povo, lá da ilha de Caratateuá, que compreende o Teiro. Tô falando bobagem ou não? Tá mais ou menos, daqui a pouco você vai esclarecer. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim, é o início. Continuando, é assim, então, essa vivência que a gente teve em festivais, nós conhecemos, a gente ia para festival, por exemplo, na universidade, que tu via lá Paulo André Barata, via Alfredo Reis, via Salomão Habib, vinha Paz Loureiro, vinha Walter Freitas, Rui Baldez, e a gente acabou se encontrando nesse ambiente dos festivais e, logicamente, com algumas pessoas a gente acabou ficando muito próximo, né? Então, Aritanã, Rui, enfim. E aí o Rui teve uma ideia, o Rui Baldez, que é falecido, né? Que é um dos fundadores do Arraial. E o Rui teve a ideia de botar um carimbó na rua. Naquela época não teve muito eco essa possibilidade, mas depois a segunda ideia dele, bora botar um boi na rua. E qual era esse contexto? Era o contexto da pesquisa Folguedos Populares do Pará. Uma pesquisa do Antônio Carlos Maranhão, o prefeito era Almir Gabriel, o secretário de Cultura era o Paz Loureiro, mas tinha Lindomar, José Bel, Paulo Nunes, o pessoal do audiovisual, que é o Allan Kardec, o Januário Guedes. Então, eu estava recém-formado e acabei indo trabalhar exatamente nessa pesquisa, né? Então, o homenzinho fazia mais ou menos aí, estava responsável pela memória fotográfica, né? Dos folguedos todos. E eu fui lá ajudar e aprender. Eu fiquei fascinado. Eu nunca tinha visto boi bombar. Apesar de ter nascido na Doca, a lembrança que eu tenho dessa época, antes dessa pesquisa, era aquela quadra junina do terreiro, com o açaizeiro cortado, que fazia aquela coisa, a música mecânica, e muito raro, depois da manhã, que não tivesse uma porrada muito grande, inclusive com muita garrafa quebrada. Então, eu vi aquele negócio... Como diria o outro, cacete comia no centro, né? Então, aí eu acho que os meus amigos próximos, e o Rui, e todo mundo sabia que eu estava, o Júnior, todo mundo, né? E a gente já tinha também experimentado uma coisa com o Nilson, que o Nilson é uma figura bastante importante na música paraense, fazendo um movimento, trazendo pessoas, né? O Nilson Chaves. Nilson Chaves. Foi um movimento que acabou reunindo todo mundo. Aí tudo isso foi somando, motivando a gente. Quando o Nilson consegue trazer compositores de Palmas, de outros estados para cá, o pessoal do Rio de Janeiro, eu fui saber que tinha gente mexendo assim, com fotografia, com cinema, Miguel Scaoca. Então foi um movimento fantástico. A cidade começou a se ver a partir da experiência da SEMEC, do Grupo de Cultura, que começou a fazer muita coisa interessante. Aí aparece o Joraci Siqueira, aparece todo mundo. Então, quando o Rui propõe que a gente colocasse um boi na rua, entre esse momento da proposta e o momento que realmente a gente foi, é muito engraçado, né? Porque quando a gente conseguiu ir para a rua, que nós fizemos uma roda, a primeira coisa que a gente descobriu é que nenhum de nós sabia porra nenhuma de toada, de nada. Isso que eu achei bacana. Interessante, E por conta dessa... Que talvez quem tivesse um pouco mais de conhecimento sobre a história éramos nós. Talvez o Almizinho, mas nesse momento, o Almizinho participou com a gente em alguns momentos, depois chegou o Tony, né, que também é primo do Júnior. Mas é assim, eu acho que o Arraial não era Arraial, né? Mas assim, a história do boi na tala, porque a gente não tinha como, não sabia nem como fazer esse boi. Então o Cincinato foi para São Luís passar um tempo lá, um final de semana, e veio com souvenir, que é um boizinho que até hoje vende aqui, tá cheio agora, né? Aí a gente botou ele numa tala, a gente espalhava, olha, o boi vai sair domingo. Aí quando chegava lá, tinha gente que se decepcionava, porra, esse que é o boi. Esse que é o boi, pô. Então a gente começou a tocar tambor, começamos a aprender do zero. Entendeu? Fizemos a roda, já compreendendo que nós tínhamos que
aprender mais toadas, né? Conhecer mais desse universo. E aí eu acho bacana, porque o Arraial do Pavulagem, o primeiro nome que o Rui deu, é Boi Pavulagem do Teu Coração. Boi Pavulagem do Teu Então, Coração. assim, se você pegar a tradição, eu acho que foi um nome bem extenso, mas é porque eu acho que, de alguma maneira, a luz que baixou em todos nós, esse coletivo inicial, né, que era o Jimmy, hoje Mestre Aritanã, Macambira, o Reginaldo, que trabalhava, que hoje é produtor cultural, Macambira, que mais? Juraci Siqueira, Miguel Chicaoca. Nós fomos atraindo. Então, o brinquedo tem um poder. O brinquedo popular tem uma magia agregadora, mas se ele não for bem conduzido, ele desagrega, entende? Então, essa descoberta, esses passos todos. Então, eu digo assim, depois dessa ideia, tinha o Alberto também, que o instrumento dele, ele pegava uma folha de uma árvore lá, botava na língua e ele fazia igual um clarinete, um sax, alguma coisa assim, e acompanhava aquela história. A gente sabe bem como é aquele sonzinho então, lá. se tu me permite, que essa é a história do Arraial eu tenho que falar. Claro, óbvio. E nós entramos, logo no começo, passamos por uma fase intuitiva e depois eu comecei a perceber que como é que a gente vai ensinar as pessoas a cantar toada, a tocar esse tambor, a dançar, se não for através de um viés pedagógico, entende? Então a gente pediu socorro na Fundação Curro Velho, conversamos bastante, recebemos umas 6 ou 7 oficinas, já preocupado também com as crianças, né? E nós fizemos um processo. Já ia garantir o futuro da coisa lá também. Depois de 11 anos, eu acho que a gente superou essa parte mais intuitiva, e lógico que essa mudança houve uma espécie de eu não digo nem guerra, mas eu acho que aconteceu a primeira peneirada. Primeiro, era muita gente, né? E aqui quem está falando é o Ronaldo Silva. Eu sou o cara que ficou. Nós que estamos hoje, nós ficamos enfrentando tempestade, enfrentando a polícia do Alhugueiros na rua, tudo isso, né? Então, assim, e a ideia inicial não era muito bacana porque poucos construíam aquilo e aparecia gente de paraquedas de tudo quanto é lugar, dizia, vamos ocupar outras praças, vamos ter outra experiência. E essa indicação, eu acho que algumas pessoas não curtiram muito, mas eu acho que nós tivemos coragem de dar uma direção para isso. Precisava dessa direção. E depois desses 11 anos, eu acho que nós começamos, que não foi fácil, galera. Você que está em casa, não foi fácil. Quando eu entrei para esse coletivo inicial, eu já tinha um nome, eu já era o Ronaldo Silva, todo mundo tinha o seu nome. Então, esse processo também mexeu no nome que foi proposto. Mexeu porque nós descobrimos no processo, né? E as pessoas que compreenderam isso foram pessoas que olharam e prestaram atenção naquilo que nós estávamos falando. Não era só o boi bumbá que precisava de foco, precisava de conhecimento principalmente, mas todos os segmentos da cultura brasileira praticada aqui, o carimbó e tal. Então nós dissemos que, quando a gente diz assim, que é o boi pavulagem do teu coração, a gente está condenando essa possibilidade, condenando a um raio de ação pequeno, não que o boi bumbá seja pequeno, mas eu digo assim, para aquilo que foi a ideia inicial, de sair o boi na rua para trazer o público. Naqueles 11 anos, ninguém estava pensando em se tornar um boi de São Luís do Maranhão dentro dessa tradição. A gente queria ressignificar tudo isso e de verdade preocupado com o repasse de todos esses ritmos que são essa sonoridade, né, que ainda está muito submersa. Tem ritmo que talvez a gente encontre muito nos grupos parafolclóricos, mas não tem uma renovação. Tem uma renovação, mas ainda muito tímida, para que esta música, que esta linguagem seja ressignificada e colocada agora, para que as pessoas possam escutar esses ritmos com uma linguagem sonora, poética, atual. Então, talvez esse seja um segredo do Arraial do Pavulagem, que um laboratório de 35 anos, né, uma escola sem parede, enfrentando todo tipo de situação boa e também enfrentando situação não muito boa, que eu não desejo para ninguém tenha que passar. Por isso a gente procura
ter uma experiência e contar essa experiência, né? Compartilhar essa experiência, como foi o caso deixa eu só voltar um pouquinho da história aí, né? A importância de todos nós, né? Das pessoas que participaram mais ativamente desses primeiros 11 anos, que eu digo que é a fase mais intuitiva, e da construção desse processo pedagógico, que eu acho que foi a nossa salvação. E a gente nunca teve grana, mas a gente pegou na tradição a coisa da esmolação. A minha amiga sabe muito bem o que é isso, as folias fazem isso, alguns segmentos da cultura popular, principalmente na época da quadra natalina, né, que bate na casa, é uma tradição bonita que tem. E o Antônio Carlos Maranhão, antes de morrer, disse para mim: Ronaldo, eu acho que a história da esmolação fica muito negativa, vocês têm uma cara muito alegre, muito legal. E a gente inventou as rodas de boi. Então foi na roda de boi, na verdade, já querendo conseguir os instrumentos para poder ensinar, né, a gente conseguiu os primeiros tambores tocando na casa. A gente foi na casa da Ima Vieira, família da Ima Vieira, que trabalha ainda no Guild, que nos representa no mundo inteiro, foi chamado pelo Vaticano para ler aquela carta. A gente deve muito para ela. O Camilo Del Duque, a esposa do Camilo Del Duque, tanto que eu fui gravar um programa e eu fui lá fazer uma comida para agradecer o Camilo, uma casa que acolheu a gente. Então, fomos também no Costa e Silva, fomos em várias casas e a gente não pedia dinheiro, a gente queria a barrica. Na época, o Rai do Coisa de Negro, o mestre Rai, fazia a barriga, se eu não me engano, era R$40, R$30. Então nós fomos começando a ter esse acervo que serviu para que a gente pudesse, né, ir aprendendo a tocar. E aí eu acho que foi uma coisa construída devagar, e por isso que eu acho que já tinha uma consciência bem maior do que naquele período da intuição que nós tivemos, né? Então essa história dos 35 anos é uma história de uma experiência e de uma história escrita a muitas mãos. Nem eu, nem o Júnior, nós nunca falamos que nós somos donos, mas nós somos os guardiões, entendeu? E é muito bom que a gente deixe isso claro, porque eu acho que é necessário esse respeito, né? E principalmente interno das pessoas que estão com a gente, né? As reuniões, depois ficamos assustados com a quantidade de gente, mas em nenhum momento a gente esqueceu nem do Rui e nem de uma pessoa. É porque ainda tem muita timidez das rádios tocarem nossas músicas. Nós temos a alma tranquila, o nosso espírito é tranquilo, que nós estamos exaustos por essa luta gigantesca, porque a gente sempre acreditou que valeria a pena. E eu acho que o grande barato, para mim, que eu acho que eu tenho uma alegria do cacete, eu estou vivo por causa dos meus amigos, das pessoas que ficaram do nosso lado, e nós, com muita alegria mesmo que eu digo, que esse primeiro cortejo, ele assustou todo mundo, porque nós pedimos, lutamos pelo reconhecimento da cultura brasileira praticada aqui, mas a cultura sempre vai trazer desafios, que a gente vai precisar da fé em Deus, da fé de São João Batista, que é o nosso padroeiro, e no caso do Arraial, a gente precisa da fé que tenhamos, a gente precisa fortalecer a fé em Deus, né? Precisa fortalecer a nossa fé na Virgem Maria, Rainha da Floresta, precisamos fortalecer a nossa fé em São João Batista, em São Benedito, São Sebastião, em todos os santos, em toda a entidade de luz que puder iluminar esta caminhada, que ela é simbólica, mas é uma caminhada para o futuro, uma caminhada firme do nosso povo. A quantidade de ambulantes revela, a quantidade de pessoas, uma quantidade imensa de famílias que estão desempregadas, e a gente não está falando aqui por causa de política, de nada, mas a gente tem consciência política sim, mas a nossa bandeira é da política cultural. A gente está trazendo junto para que a gente, governo do estado, prefeitura de Belém, as entidades, os trabalhos que são feitos com crianças para a erradicação do trabalho infantil, que é feito com a PAI, com o Mundo Azul, com uma infinidade de pessoas que são pessoas mergulhadas na prática do bem. São essas pessoas que a gente quer, são essas pessoas que a gente quer para dar um exemplo para o público que é espontâneo, para o povo que está descobrindo esse arraial, tem uma história, e o nosso povo precisa deixar que a gente consiga mostrar não apenas o arraial, né, mas mostrar o Boi de São Caetano de Oliveiras,
pessoal de Orem que vai chegar e a gente poder dar um acolhimento. A gente sempre quis isso. Hoje, essa história desse cortejo correu o mundo. E a gente não quer sintonizar, nós queremos sintonizar com esta romaria de São João Batista, né? Sintonizar com a vida no planeta. São João tem uma relação com a água, com fogo, batizou Jesus, era primo de Jesus. Foi quando ele nasceu, se evidencia aí, né, uma simbologia da fogueira. Mas para mim a história da fogueira, né, os símbolos juninos, mastro, a fogueira, ela também queimou muita gente. A fogueira também queimou a ciência lá atrás, né? E a gente tem que refletir. Hoje a gente fica preocupado de ter essa fogueira queimando porque a floresta está sendo queimada de propósito, né? Hoje a gente está com medo em alguns lugares da floresta de beber essa água porque o peixe está morrendo com mercúrio. Então é muito grave, sabe? É muito grave. Então esses brinquedos populares, as brincadeiras juninas desapareceram. Nós descolamos os nossos avós e os nossos filhos, né? Hoje a gente precisa recuperar o respeito por pai e mãe. E eu acho que eu não tenho acabado o modelo de família. O modelo de família para todos nós deveria ser a família sagrada, né? E eu acho que a gente tem também que tomar cuidado, porque eu acho que quando a gente fala em nome de Deus, em nome desses santos, algum milagre precisa ser acontecido. Eu acho que tem acontecido, e graças a Deus que esse boizinho que não é nosso, mas que é do nosso povo, do povo brasileiro, o Arraial do Pavulagem é um patrimônio da floresta, não para outra coisa, mas para refletir sobre vida, sobre dignidade, sobre o futuro das nossas crianças e o futuro do Arraial. Ele já começou.